Vamos então iniciar o nosso culto nesta manhã de quarta-feira, como a gente inicia todos os dias o culto, né? Orando, falando com Deus, buscando da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus para as nossas vidas, buscando que o Senhor nos fortaleça, que a graça do Senhor esteja conosco também neste dia, que o Senhor nos dê muita sabedoria nesses últimos dias para cuidarmos da nossa vida e, se possível, e possível é, sempre é, claro, colaborarmos de alguma forma para que outras pessoas venham a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno, maravilhoso, Criador de tudo e de todos. Nós rendemos graças ao Senhor nesta manhã, te adoramos, te exaltamos, declaramos aqui o nosso amor ao Senhor e nos juntamos aqui, nos reunimos aqui para cultuar o Senhor, prestar ao Senhor um culto de adoração, um culto de honra ao Senhor. Escolhemos dedicar este tempo ao Senhor. Este tempo é colocado aos teus pés e pedimos que o Senhor, por compaixão e por misericórdia, nos aceite como adoradores do Senhor. E que em contrapartida, o Senhor se alegre da nossa adoração, do nosso culto, e o Senhor nos ajude a crescermos um pouquinho só que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, Senhor, que o nosso entendimento seja iluminado por uma fagulhazinha da luz da Tua glória. Retira, Senhor, dos nossos olhos as escamas que vêm atrapalhando a nossa visão da verdade. Livra-nos da mentira, e esta é a minha oração por mim e por todos os irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs em Cristo, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 3 ao 6. Os Efésios eram os moradores de Éfeso. Por causa disso, eram chamados de Efésios. E hoje eu quero falar para vocês sobre um tema bíblico, claro. Você já se sentiu ou foi verdadeiramente rejeitada ou rejeitado? Você já se decepcionou
com alguém, claro, né? Isso é impossível passar por esta vida e não ser rejeitado. Impossível passar por esta vida e não se decepcionar. E é duro ser rejeitado, né? Não é duro, porque primeiro que quando a gente é rejeitado, a gente, de uma maneira geral, não sabe por quê. E a gente fica sempre com aquela cara de pastel, né? Por que que eu fui rejeitado? Por que que eu não fui convidado? Todas as pessoas foram e eu não fui, né? No caso de uma festa, por exemplo. Isso é um exemplo qualquer. Existem outros tipos, outras formas de rejeição que são tão doloridas quanto, mas ser rejeitado ou ser rejeitada é difícil, né? Às vezes acontece no casamento o marido rejeitar a mulher rejeitar o marido. E a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela traz para a gente conforto nessas situações. Porque é um sentimento amargo da rejeição, né? Tanto ser rejeitado por amigos, conhecidos, colegas, como ser rejeitado na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu relacionamento. E a rejeição não significa que você que foi rejeitado é incapaz de ser amado. Não, claro que não. As pessoas rejeitam pelos mais diferentes motivos. Às vezes até sem motivo válido. A pessoa rejeita e depois vem com umas desculpas, né? Alguns nem têm a civilidade de se desculpar. Mas quem é rejeitado tem uma escolha a fazer, uma só. A gente pode permitir, é o que acontece na maioria das vezes, que a rejeição determine como você vai se sentir. E isto vai determinar, isso vai afetar a sua ideia de quem você é. A pessoa rejeitada, ela fica se sentindo menos, menor. Ou então, você pode trabalhar dentro de você com essa rejeição, usando para isso, para esse trabalho interno, algo que é muito mais duradouro do que aquele evento da rejeição. O que é muito mais duradouro do que o evento da rejeição? A nossa posição em Cristo. Nós não estamos com a Bíblia aberta aqui? Então,
A nossa posição em Cristo é muito mais duradoura, é infinita, do que um evento de rejeição que passa, viu? Passa, tudo passa. Daqui a pouco isso não vale mais nada, não representa mais nada, e a nossa vida em Cristo é duradoura. Isto dura. Então você opta. A opção é sua. Ficar sofrendo por aquilo que aconteceu, que daqui um tempo isso não vai representar mais nada. Ou você vai se fortalecer na sua posição em Cristo. Porque você não pode esquecer, deixa eu terminar com esse cafezinho aqui, porque senão vai virar xarope. Quase, já estava frio. A gente não pode se esquecer o seguinte: se você foi rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, sua mãe, seus amigos, sei lá, quem te rejeitou, seu patrão, não sei. Mas todo mundo é rejeitado. Agora, há um ser supremo, inabalável, infinito, que nunca vai te rejeitar. E ele te aceitou, esse ser supremo, do jeito que você era. Ele não te rejeitou, ele te aceitou. E eu quero ler com você aquela passagem bíblica que eu pedi para você abrir, que é Efésios, capítulo 3, versículos do 1 até o 6. Porque a Bíblia, ela nos conforta, a Bíblia nos consola. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte aqui, para que fique bem entendido, né? É toda forma, toda maneira, toda variedade de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Um homem pode rejeitar outro homem, no sentido de humanidade, né? Mas o Senhor nunca nos rejeita. Às vezes as pessoas nos rejeitam porque não gostam do nosso jeito, da nossa maneira. Mas Deus não rejeita. Ele nunca nos rejeita. Se nós nos entregarmos a Ele e ficarmos na condição de perdidos que realmente somos, se nós reconhecermos esta condição, Ele é o nosso Salvador, não há rejeição. Mas você é um cara muito chato,
você fala muito alto, você fala tão baixinho que a gente não consegue ouvir, você discorda de tudo, né? As pessoas usam vários argumentos para rejeitar, mas o Senhor não rejeita. Porque estas pessoas que usam os argumentos para rejeitarem são pessoas que estão cheias de defeito também. E quantas vezes, né, a gente é obrigado a passar pelo defeito dos outros, porque a gente se lembra assim, eu também tenho defeito. Deixa isso para lá. Imagina aquele que é perfeito, que não tem e não teve defeito nenhum. Se ele nos rejeitasse, na visão humana seria normal, porque ele não tem defeito, mas ele não rejeita. Perfeito do jeito que ele é, ele consegue entender cada um de nós. Não que sejamos merecedores e nem que possamos ganhar esta afeição do Senhor. Nós não somos merecedores e a gente nem faz por merecer. E mesmo assim, nós acabamos de ler aqui que o nosso Senhor, Ele nos abençoa com todas as bênçãos. Olha, atenção ao que está escrito. E isto aqui é uma guilhotinada, se é que isso existe, né? Nesse falso evangelho que existe por aí. Toda bênção espiritual. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Isso é aceitação do nosso Senhor para conosco. Essa aceitação dele para com a gente é graça. Não há merecimento, é graça. E ela vai além, ela transcende todos e quaisquer sentimentos que tenhamos quando não são fundamentados na realidade da palavra de Deus. Porque as pessoas nos rejeitam exatamente agindo fora da realidade da palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus não rejeita ninguém. E quando nós nos apropriamos desta verdade, e esta verdade a gente só pode se apropriar dela pela fé, ela passa aquilo que é fé, passa a ser fé, não deixa de ser fé, mas passa a ser realidade em nossas vidas e nos nossos corações. Então, viver de acordo com o sentimento de rejeição é muito doloroso. Por causa disso que a palavra de Deus nos dá, não vou dizer esse escape,
Também não quero usar o termo essa luz no fim do túnel. A palavra de Deus nos dá a solução mesmo para a rejeição. Ora, aquele outro te rejeitou, ele tem lá os motivos que ele acha suficiente para te rejeitar, mas Deus nunca vai te rejeitar. E isto é um perigo, mas enorme nos dias de hoje, que poucas pessoas atentam para isso. Este é o problema dos nossos dias, dos dias que a gente vive, das facilidades. É que as pessoas, as crianças, por exemplo, elas não são mais forjadas, quer dizer, elas não crescem mais, de uma maneira geral, é claro, né? Com um sentimento de desapontamento, de ouvir um não pode, não vai. As crianças hoje podem tudo, fazem tudo. E isso vai forjando pessoas cada vez mais fracas. Isso vai forjando seres humanos habituados ao sim. Pessoas que crescem e não sentiram nesse processo de crescimento mesmo de idade, né? de formação, o gosto amargo da derrota. Eu vou dizer uma coisa para vocês que muita gente pode até não concordar, viu? Mas eu penso que a maioria de nós fazemos parte de uma última geração mesmo, né? De pessoas que cresceram na derrota. Porque a vitória não faz ninguém crescer. A gente cresce mesmo é na derrota. É quando a gente perde. Você vê todas as grandes invenções do mundo, uma ou outra talvez não, mas as grandes invenções, tanto na área tecnológica como na área farmacêutica, isso tudo passou a existir nos momentos de derrota, de extremíssima necessidade. Nas vitórias, quando estava tudo a favor da correnteza, remar a favor da correnteza é a coisa mais fácil do mundo, não precisa ter preparo físico nenhum. É a mesma coisa que correr na descida, você só segura o corpo. Agora eu quero ver você correr na subida. É na derrota que a gente cresce. É quando a gente é rejeitado aqui, ali, acolá, é que a gente vai entendendo que este mundo, e é isso que essas crianças estão crescendo sem aprender. E aprender certas coisas depois de adulto é terrível, hein? A gente precisa entender e aprender que este mundo aqui é um mundo caído, é um mundo cheio de pecado, e que neste mundo a gente vai ser magoado e desapontado.
E a maneira que a gente reage a essa mágoa e a essa decepção que o mundo vai vai lançar sobre cada um de nós, é que vai fazer com que a gente cresça mais forte na nossa caminhada e que a gente entenda o significado de ser cristão. Porque o cristão, olha, isso que eu estou dizendo aqui não quer dizer que você não vai ficar triste, abatido, por isso, por aquilo. Não é isso, claro. Se uma pessoa que a gente considera, de repente, nos decepciona de um jeito ou de outro, a gente fica chateado, isso é natural. O natural não é carregar isso para a vida. Entendeu? Morre uma pessoa que a gente ama, uma pessoa próxima, a gente fica triste, é claro. Mas essa tristeza vai passar, ela tem que passar. Leva a vida inteira. Não pode levar a vida inteira. Tecnicamente se diz que no máximo, tecnicamente, são 6 meses para o luto não desaparecer, mas para você já seguir a sua vida. Tem gente que vive com isso pro resto da vida. Tem gente que vive com mágoa pro resto da vida, decepção pro resto da vida, ódio pro resto da vida. A gente tem que caminhar. A gente tem que seguir. E nós que somos cristãos, não podemos nos esquecer, né, que Jesus não nos rejeita. Jesus não nos magoa. Jesus não nos decepciona. E a provisão do Senhor funciona. Sua graça, seu conforto. Graça e conforto é sempre da gente quando a gente descansa nele. Todo filho de Deus, e quando eu digo filho de Deus, eu estou dizendo, obviamente, os nascidos de novo, tem a provisão e as bênçãos em Cristo. Foi isso que nós acabamos de ler aqui em Efésios, capítulo 1, versículos do 3 ao 6. A gente só tem que optar por utilizar essas bênçãos em Cristo. Quando a gente não utiliza isso, a gente faz a mesma coisa que se nós tivéssemos $1 milhão no banco. Não, que maravilha, não? $1 milhão aplicado aqui, ali, acolá, um pouquinho na conta corrente. E você, com $1 milhão no banco, escolhesse morrer de fome, porque não quer usar o dinheiro para comprar comida. Não, eu tenho, mas eu não vou usar esse dinheiro, que é isso? Mas está precisando comer, está magro, está fraco. Não, mas eu não vou usar o dinheiro. Tem gente que faz isso. Tem essa provisão de bênçãos em Cristo, mas opta
por viver na mágoa, no rancor e na recordação da rejeição. Quem faz isso é como se tivesse muito dinheiro no banco e morre de fome, porque não usa o dinheiro para comprar comida. Você está rindo, mas tem gente que faz isso. Então, como crente, eu gosto muito desse termo, né? Por que eu não gosto desse termo? Não tem nada de errado com ele, eu não gosto. Porque crente até o diabo é, né? A própria Bíblia diz isso. Eu não sei exatamente onde, mas ela diz que crente até o diabo é. Mas nós cristãos verdadeiros, e não nominais somente, a gente não pode ser definido, e você não pode definir ninguém, e também não pode aceitar isso. Quando eu digo não pode aceitar, não quer dizer que você vai lá discutir, brigar com a pessoa, né? Se a pessoa quer, de alguma forma, pensar dessa forma, o problema é dela. Você não pode trazer esse problema para você. Tem gente que gosta de pegar o problema dos outros e colocar no colo, ficar tomando conta do problema. Não resolve. Não, mas fica ali, alisando, acariciando o problema dos outros. Então, nós, como cristãos verdadeiros, a gente não pode ser definido, primeiro pela gente, e nem por ninguém, pelos nossos fracassos, ou pelas decepções. Nenhum de nós pode ser definido pela rejeição dos outros. Aquele lá ninguém gosta. Mas é problema de quem não gosta, não, né? Por quê? Porque nós somos definidos por Deus como filhos dele, nascidos de novo em novidade de vida e dotados de todas as bênçãos espirituais e aceitação em Cristo Jesus. Isso aqui é uma palavra mais otimista, de mais alegria do que essa? Que nenhum de nós pode ser rejeitado, pode ser definido porque fracassou ali, fracassou lá, fracassou acolá. Porque teve decepção aqui, porque teve decepção ali, ou até porque está tendo decepção, ou porque é rejeitado. Não podemos ser definidos assim. Porque nós somos portadores de todas as bênçãos espirituais, e tão bom quanto nós somos aceitos em Cristo Jesus. E esse fator é que determina uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa não é a vida de sucesso, não é a vida sem problemas, não é a vida com fartura. É claro que isso é bom, mas não é isso uma vida de sucesso, uma vida de vitória. Uma vida de vitória é você ter a capacidade de entender. Agora, é muito na moda fazer assim, né? Então, capacidade de entender que você é dotado, assim como eu, de todas as bênçãos espirituais e aceitação em Cristo Jesus. E aqui,
E aqui você tem uma escolha, uma certa e uma errada, levando em consideração a Bíblia Sagrada. Não sou eu que defino o que é certo e o que é errado. É a Bíblia que está dizendo. A primeira opção que você tem aqui das duas, uma certa e uma errada, é você andar na sua própria força. E isso o apóstolo Paulo chama de andar na carne. Tem gente que acha que andar na carne é você andar na sua força, na sua capacidade, naquilo que você adquiriu, nos seus planos. Essa, biblicamente, é a opção errada. E a segunda opção, que obviamente é a certa, biblicamente falando, é andar no poder do Espírito. Não do seu, mas do Santo, do Espírito Santo de Deus. Porque esta é a escolha que Deus nos deu. Esta é a sua armadura. Que você lê sobre isso em Efésios capítulo 6, versículos do 11 ao 18. E esta armadura a gente usa pela fé. Ninguém está andando pela rua aí com uma armadura que pesa 50, 60 quilos, né? É a armadura da fé. A armadura da fé. Então, para encerrar, queridos irmãos e queridas irmãs, você, se não sofreu, mas claro que já sofreu, quem é que não sofreu decepção nessa vida? Mas rejeição é um pequenino contratempo na nossa vida. O que a gente tem que fazer é seguir em frente na graça, perdoar os outros e a si mesmo. Porque tem gente que perdoa todo mundo, mas não se perdoa. Tem gente, vou repetir, que perdoa todo mundo, mas não se perdoa. E eu gostaria que você lesse isso na Bíblia Sagrada. Aqui mesmo em Efésios capítulo 4, versículo 32. E perdoar a si mesmo é parte da graça que o nosso Senhor nos deu. Perdoe, claro, a gente precisa perdoar. Porque o próprio Deus nos perdoa. Ele que é perfeito, perdoa todo mundo. Perdoe os outros, sim, mas perdoe também a você mesmo. Siga em frente com a armadura de Deus na sua vida. Deus Todo-Poderoso, Pai, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática tudo que foi dito aqui através da Tua Santa Palavra. Que a gente não se sinta menos, nunca, menos nunca, mais nunca também, porque não somos mais, nós somos iguais. Absolutamente iguais. Não há diferença nenhuma.
Às vezes as diferenças que existem, meus queridos irmãos e irmãs, somos nós que criamos. A gente que olha para aquela pessoa e acha que ela é o suprassumo, mas ela é exatamente igual a você. Às vezes as pessoas nos rejeitam porque nos veem mais do que nós somos. Ou às vezes nos rejeitam porque nos veem muito menos do que nós somos. Mas de um jeito ou de outro, nós temos que perdoar e seguir a nossa vida, sabendo que decepções a gente vai ter sempre, mas o nosso conforto está em Cristo Jesus. Esta é minha oração por mim e por vocês, no nome do próprio Consolador. Amém.